Meus irmãos, a paz para todos. Para quem quiser depois, né, pode muito bem, né? Tá lá no Facebook nosso lá. Depois os irmãos compartilharem lá no Facebook. Depois vamos mandar pro YouTube também. Vamos compartilhar. Os irmãos que não puderam vir hoje, né, Manete? Poderão ver depois, com calma, com paciência, né? É por isso que a gente, na verdade, a gente procura fazer isso, para que todos possam participar dos cultos, né? Meus amados irmãos, hoje eu quero, né, estamos aqui muito felizes, né, com os irmãos. Sempre brinco lá com a irmã Neide, aquele cafezinho, né, irmã Neide, né? Abençoado aí. E hoje bebemos um cafezinho abençoado da irmã Neide, né? Isso é a benção pura. Mas, irmãos, eu quero convidar os irmãos para junto conosco abrir nossa Bíblia no capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Enquanto nós pudermos vir aqui, amanhã a gente vai vir, viu, amados? Quem fica com saudade, né? Aí tira um dia aí da semana, no mês, para podermos sempre estar junto com os irmãos, nunca perdermos o contato, né? Isso que é o mais importante. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler então? Deixa eu só beber essa água rapidinho aqui da irmã Neide, que é abençoado. Oh, glória! Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra banda. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos poder sentar, amados? Poder sentar em nome de Jesus. Existe, na nossa vida cotidiana, a gente passa por todas as situações da vida, né? Independente da circunstância, da faixa etária, ou até mesmo se a sua classe ela é alta, se ela é média, se ela é baixa, não importa. A Bíblia fala que todos nós vamos passar por tempestade. Mas uma coisa que me chama a atenção na tempestade, que por mais que ela crie alguns estragos, como nós podemos ver aí fora aí, mas ela passa, né? E depois vem aquele arco-íris abençoado. Já, irmão, depois uma tempestade daquela, depois vem aquele arco-íris bonito, né? E você fica encantado. Você até esquece que choveu muito, né? E podemos ver nesses últimos dias aí, no nosso Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, infelizmente está debaixo d'água. Muita enchente, alagamento para lá e para cá. E às vezes naquele momento, tudo que nós pensamos, o que nós queremos naquele momento é que passe logo a tempestade, que acabe logo tudo aquilo. E a gente sempre vai passar por isso. Mas tem lições que precisamos aprender com a tempestade. E nessa noite eu queria passar isso para os irmãos, né?
O tema da mensagem hoje é a tempestade do medo. Todos nós temos medo da tempestade. Quando eu era pequenininho, me lembro, estava eu e minha tia, nós fomos criados juntos, né? Então, ela é minha tia, mas nós nos tratamos como fossem irmãos, né? Estávamos na varanda, sabe, pastor, tranquilo, a chuva caindo. Minha mãe contava umas histórias minha doida pra gente da Bíblia, né? Falava que o mundo acabou com enchente, vai acabar com fogo. Então a gente fomos ensinados assim, né? Falou que o negócio ia ficar feio pra terra, né? Então a gente crescemos com essa mentalidade que as coisas podiam acabar. E estava eu e minha tia sentados, e chovendo, estava eu e nós dois sozinhos, né, em casa. E aí a chuva parece que começou a dar aquelas poças d'água, né? Ali no quintal. Nós já ficamos desesperados, porque imaginamos a história da minha mãe. Ela contava que o mundo acabou em água no tempo de Noé. E viu aquela aguinha, sabe, aumentando, entramos em pânico, desesperados, começamos a chorar. São poucas coisas a gente lembra da nossa infância, mas coisas que nos marcam, né? Nos marcam. Então, às vezes, a tempestade causa isso na gente. Causa medo. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quem de nós aqui, quando você passa por uma adversidade, você não cria aquele temor dentro de nós, se não vamos sair fora, ou vai sair não daquilo, que aquilo vai acabar ou não. Mas algumas lições que queremos aprender hoje, nessa noite, que eu queria compartilhar com os irmãos, é justamente princípios da tempestade. Primeiramente, a tempestade, ela é inevitável. Não tem como nós fugirmos da tempestade. Jesus disse uma coisa bem clara para todos nós. Ele disse, olha, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele disse, enquanto estivermos neste mundo, todos nós vamos passar por adversidade. É inevitável. Agora, a diferença é que, independente, né, como o caso de Jonas, não foi o caso, né, ali foi um caso à parte. Jonas provocou uma tempestade. Não, ali é fora a parte do que Jesus está nos ensinando sobre a tempestade. Mas uma coisa é bem clara, né, não podemos evitar ela. Que por mais que nós viemos querer, por exemplo, você consegue evitar, quantos de nós, às vezes, estamos na rua, e de repente, do nada o céu fica escuro, né? E você se depara com uma chuva forte, e se você não tiver não tiver uma marquise ou algo igual, você vai se molhar. Não tem como evitar a tempestade. Quando ela vem, não tem como. Dias atrás, estávamos vendo uma reportagem de umas pessoas que foram fazer uma pescaria aquele lado ali da Costa Verde, e eles saíram. O céu estava limpíssimo, não tinha nada que pudesse indicar que ia acontecer isso. E do nada diziam deles que veio uma tempestade, né? E eles foram salvos, mas aconteceu, veio a tempestade. Então era inevitável. Às vezes nós sofremos, sabe por quê? Mas porque nós ignoramos justamente isso. Porque se nós colocarmos na nossa mente que a tempestade são inevitáveis, nós iremos de todas as formas procurar nos prevenir dela. E a Bíblia, na verdade, ela é a nossa prevenção. Se você não lê Bíblia, se você não prestar atenção no que Deus te fala todos os dias, nós não vamos nos prevenir. Aí quando nos deparemos com ela, aí não tem jeito. Nós vamos, né, passar por uma situação difícil. Mas a Bíblia, de um modo geral, Deus, de alguma forma, Ele procura sempre vai procurar nos advertir ou nos trazer uma prevenção sobre isso. O que Pedro falou no capítulo 5, versículo 8. Né? Ele disse, olha, vigiai e orai, porque o diabo, o seu adversário, o adversário de vocês, ele anda ao derredor de vocês, furioso, querendo vos estragar. Entendeu? A intenção sempre é essa. Você vai querer
O diabo sempre vai tentar isso, mas Deus está dizendo o quê? Antes que Pedro nos ensina, primeiramente temos que orar e vigiar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos saber lidar com a adversidade quando ela chegar até nós. E ela é inevitável. Não tem como fugirmos dela. Pedro nos dá um conselho, quando nós estivermos na tempestade, ele fala assim no capítulo 5, versículo 9, olha. Resistam-lhe, firmes na fé. Certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, já estão passando pelo sofrimento igual ao de vocês. Quer um consolo para podermos como vencer as tempestades? É você lembrar que tem alguém pior do que você. Alguém que está passando por uma situação pior do que você. Eu, particularmente, quando eu me deparo com a adversidade ou quando eu estou envolvido com ela, eu fico lembrando, aí sempre aparece alguma reportagem, ou alguém ao teu lado, ou vizinho, ou alguém que você ouviu falar, que está passando por coisas piores do que você está passando. Então vamos botar aquele princípio de Jesus, que Paulo nos ensinou no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então a primeira delas é que as tempestades, elas são inevitáveis. A segunda é que elas são imprevisíveis. Ela nunca vai chegar e dizer, olha, o irmão fulano, olha só, amanhã você vai passar por adversidade. Ela nunca vai te prever o dia que você vai passar por ela. É por isso que nós temos que sempre ficarmos, né, naquela prevenção. Porque não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Uma coisa que nós temos que estar cientes que somente Deus conhece o nosso amanhã. Ele sempre vai nos trazer uma palavra para poder não deixar que a gente venha estar desprevenido na hora que depararmos com as adversidades. Pois a ideia, ali eu trouxe uma nota aqui interessante sobre o Mar da Galileia. Olha só, escute somente. O Mar da Galileia era é conhecido por suas tempestades fortes e repetitivas. Uma realidade hoje. Comentaram, aí alguém fez um comentário assim: enquanto cruzava este mar, numa tarde de verão, perguntei a um guia turístico israelita se já havia enfrentado alguma tempestade na região. Com certeza, respondeu ele, balançando a cabeça. E não quero passar de novo. Por quê? Porque a geografia ali do Mar da Galileia era o seguinte, olha só. Era um grande lago doce que, além de ficar 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, é cercado por três grandes montanhas. A mistura do ar quente ficava em volta do mar com o ar frio que vem das montanhas e acabava gerando uma espécie de efeito estufa, que a qual gerava toda aquela tempestade. Que por mais que aqueles homens tinham experiência nas suas pescas, porque sabe que pescador passa por isso, mas nada era igual o que ele estava passando. Que às vezes nós nos garantimos por alguma experiência do passado, mas a experiência do passado só pode nos dar a certeza que nós vamos vencer e não nos levar ao medo como levaram eles. Observe só no versículo 35, que Jesus fala para eles. Esse é a chave de tudo. E deve ser a chave também de nós vivermos nessa terra. Vamos passar para outra banda. Jesus deixou uma coisa bem clara. Que vamos passar para outra banda. Nós vamos chegar lá. E às vezes nós temos uma palavra constantemente dizendo para a gente que a gente vai passar, que a gente vai vencer. Irmãos, se eu for hoje dar uma olhadinha, esses dias atrás muitos anos atrás, vamos dizer assim, mais ou menos assim, eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. E aí, afinal das contas, eu estava até comentando com o pastor esses dias atrás, eu não queria nem mais pastorear. Vou largar esse pastor de lado, é uma coisa louca, né? Ser pastor é uma coisa de louco, né? E aí, eu pensava assim, mas aí começou, sabe,
as coisas começaram a trabalhar na minha mente o seguinte, aí começou a vir algumas promessas que Deus nos fez. Não foi promessa, alguém dizendo isso para mim, foi promessa que Deus propriamente disse para mim, pessoalmente. Aí eu comecei a lembrar disso, como as pessoas falam comigo, olha só, rapaz, lembra que eu te falei sobre isso? Lembra que eu falei que você vai alcançar isso? Lembra que você vai passar, vai para lugares assim, para lugares assados? Lembra que eu falei que você seria isso, que você vai ser isso? E aí eu comecei a entender que não tinha como fugir do compromisso que a qual Deus fez comigo, que eu tenho também feito com Ele. Tem coisas, amados, que não tem como você voltar atrás. Uma vez uma pessoa disse para mim, que chorava, eu não aguento mais esse ministério, eu agora fui ungido para poder servir ao ministério, estou sofrendo, eu quero largar isso, pastor, disse para mim. Eu olhei para ela, disse, olha, se você quiser entregar o teu ministério, não tem problema nenhum, problema nenhum. Só que não compete a mim, eu posso até aceitar você entregar o ministério, agora o problema é que você vai arrumar é com Deus. Aí eu quero ver o que você vai dizer para ele. Você já disse para ele que se ele quer aceitar o seu ministério de volta? E disse para ela, essa pessoa, uma vez ungido, nunca mais vai poder voltar atrás. Eu lembro de Davi, né? Davi foi ungido por Samuel, que beleza, né? Chegou lá aquele garotinho, aí ele foi. Ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu papai, e vinha um leão e botava para correr, vinha um urso, botava para correr. Aí quando um dia Saul estava meio perturbado, endemoniado lá, ele foi convidado para tocar harpinha, tocou a harpinha, o demônio saiu de Saul, que maravilha. É bom ser crente assim, né, amados, né? É maravilha. Que bom você chegar e servir a igreja. Né? Eu pensava isso também, pastor, vou falar a verdade, eu pensava assim, agora eu vou servir, não quero mais pastorear. Porque pastorear existe de algo a mais. Servir, é só chegar aqui, o pastor está na frente, que maravilha, o problema é dele. É ele que vai aguentar o trampo com os demônios lá fora, eu só estou cooperando. Essa é a ideia de qualquer um de nós que queremos cooperar. Um cooperador, ele só vai pensar nisso, ou ele só vai viver em função disso. Né? Só que Davi, quando ele é convidado para morar com Saul, aí começa as coisas mudarem. Olha, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí Saul já começou a criar, sabe, um ciúme, e já intentou, vou matar esse menino, né? E começou a vir a perseguição. Mais ou menos foram aproximadamente uns 10 anos sendo perseguido por Saul. Passou por vários momentos que a qual seria o fim dele. Você pode ler isso nos seus salmos. Poderia ser o fim dele, mas ele continuou. Ele entendeu que a tempestade que ele estava passando, talvez gerava a princípio o medo dele, mas ele tinha certeza que a unção que ele recebeu lá atrás, ela ia prevalecer ele vivo. É isso que fala a unção, amados. Quando o pastor ungiu você... Posso falar, pastor? Quando o pastor ungiu vocês, já sabe que depois vai vir uma lutinha. Vai vir uma perseguiçãozinha, não vai vir uns probleminha, mas lutinha, a tempestade vai abrir para você. Você pensa que a unção é apenas para chegar aqui, tocar um teclado, tocar um violão, uma guitarra, pregar, quando o pastor der a oportunidade... Né, amado? Você sabe o que é isso, né? Aí, não é somente isso, não. Né? E você agora foi ungido por Deus. É como você sinalizasse o inferno e disse, tô aqui, para arrebentar você. Se não vai arrebentar, não, que eu vou arrebentar antes. Aí o diabo começa a pressionar você. Começa Satanás e os demônios pressionar você, para você não conseguir. Mas quando você é perseverante, você entende a chamada de Deus para a sua vida, aí você vence, porque Deus já venceu por você. Então vejamos aqui algumas coisas interessantes, amados. Que Deus, por mais que você pense, mas aqueles 10 anos aproximados, ou pode ser um pouquinho mais, um pouquinho, não lembro, pode ser um pouquinho mais de 10 anos que Davi passou perseguido. É isso aí, de 10 a 13 anos. Observe só.
esses anos todos serviu para a única coisa que serve para mim e para você, e tem que ser para nós, para buscar a experiência por aquilo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. As tempestades, os devaneios, as lutas, as adversidades não são para poder nos punir, são para poder nos ensinar. E vamos falar daqui a pouquinho sobre isso ainda, mas vamos lá. Terceiro lugar, as tempestades não são administráveis. Ninguém vai conseguir administrar a sua adversidade. A tempestade, não adianta. Quem controla o tempo? É Deus. Quem controla a sua vida? É Deus. Nesse momento, os discípulos estavam no meio do mar. Uma tempestade terrível. Eles esqueceram desse detalhe. Tentaram resolver o seu problema sozinho. Esse é um problema nosso. Tentarmos resolver os nossos próprios problemas sozinhos. Aí estão lá pelejando, segura aqui, segura a vela aqui, porque aqui tem vela de vela, né? Segura a vela aqui, vira para cá, vira para ali, pega o remo, Pedro, pega, rema mais Pedro, Paulo, ou Pedro, ou Tiago, segura um pouquinho, e aí aquela discussão. Aí um deles talvez acordou, assim, peraí, mas ele está dormindo ali e a gente está aqui na peleja, meu amado. Às vezes o detalhe é esse da nossa vida. Nós às vezes deixamos que o nosso ímpeto fala mais alto. Mas na tempestade, só Deus pode resolver o teu problema. E só Ele tem o controle da sua vida. Se você não entregar o controle para Ele, as coisas só vão piorar. Não tem aquela coisa que a pessoa passa por adversidade, até Ele criou ela. E a maioria dessa é nós que criamos ela. E a gente passa por adversidade e queremos resolver, e só vai piorando a cada dia mais. Talvez eles estavam pensando, nós somos pescadores, né? E como pescador, né? Nós temos experiência no mar. Só que ali não era simplesmente uma solução deles. Era uma solução que só Deus podia dar. Aí vejamos o quarto princípio sobre tempestade, é que elas são pedagógicas. Elas são para nos ensinar. Jesus, ele sabia que a tempestade, ela ia se aproximar? É claro, amado, isso ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Aí tem coisas inevitáveis, já falei que elas são inevitáveis, não tem como você evitar elas. Mas elas são para poder nos trazer aulas. Não adianta só sentarmos dentro de um seminário, de uma academia teológica e ficarmos ouvindo a palavra de Deus, aprendendo isso, aprendendo aquilo, mas o que vai prevalecer não é lá na academia teológica. Que vai prevalecer é no dia a dia nosso, quando nós enfrentarmos e estivermos no meio da tempestade. Não adianta ficarmos apenas achando que eu gosto muito de ler, amado. Teologia é comigo mesmo. Leio. Aí esses dias atrás, eu hoje, esse ano, fiz um propósito de ler. Eu comprei um livrinho lá chamado tipo pão diário, não sei como dar o nome daquele negócio lá. E aí eu estou lendo, eu estou acompanhando todas as ordens de leitura diária, né? Aí acabou que eu me enrolei, irmão. Acabei atrasando tudo. Atrasei mais de 20, quase 15 capítulos para ler. Aí domingo, eu estava de serviço. Aí cheguei lá, adiantei dos irmãos. Eu nunca li tanto capítulo na minha vida como domingo. Eu li mais ou menos mais de 10 capítulos. Isso obedecendo ali, até para poder atualizar a minha leitura diária. Mas é bom isso, eu gosto de ler. Eu tenho vários livros em casa, eu gosto de estudar. Eu dei uma pausa no meu bacharel de teologia, porque faltou tempo, né? Porque eu estou sem tempo de fazer agora. Aí acabou que, né? Mas eu estou lá, eu estou esperando eu ter tempo para poder voltar novamente a fazer o culto da sequência do meu bacharel. Eu gosto de estudar, mas isso não é o que vai fazer de nós crente ou não crente. Estudar a Bíblia é muito bom. Aconselho você fazer isso.
Ler a Bíblia é muito bom, conselho você fazer isso. Mas o que vai prevalecer é o que você vai colocar, tudo que você leu, na sua prática, quando você deparar com a tempestade. É ali que vai prevalecer. Jesus disse uma vez uma parábola sobre 2 construtores. Ele falou assim: olha, aquele que ouve minhas palavras e as cumpre, serão semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Não sopra os ventos, correu os rios e a tempestade, mas a sua casa não vai cair. Mas aqueles que ouvem minhas palavras e não as cumprem, olha só o detalhe, será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, correram os rios, veio a tempestade e a casa caiu. A diferença é essa. Vocês observem que a parábola que Jesus fala que os mesmos rios que correram, o mesmo vento que sopraram, a mesma tempestade que veio, ela veio para os dois. A diferença é que um estava alicerçado na palavra e o outro apenas leu a palavra. Não é somente ler, é você colocar ela em prática na sua vida. O que está faltando hoje para todos nós é justamente isso. E aí vejamos que Jesus agora estava levando eles para uma aula particular, uma aula prática. E às vezes acontecia isso, amado, para mim e para todos nós aqui. Você lê a Bíblia, leu, que maravilha. Não tem a história da águia? Um dia eu estava lendo assim, interessante a águia, né? Ela é esperta, né? Ela vai lá, incomoda os bichinhos, né, pastor? Aí os filhotes da águia ficam tudo bom, né? Tão confortável. Aí chega um tempo que ela vai tirando aqueles matinhos, né, confortável, e vai ficando só nos gravetinhos. Aí aquele lugar já fica desconfortante, né? Já fica já meio ruim de ficar. Mas mesmo assim elas estão lá. Aí a ave chega um tempinho, ela vai pegar o bichinho, vamos dar um passeio agora. Aí ela vai, solta o bichinho, aí ele começa, né, fica desesperado, aí não consegue voar, ela vai lá e pega o bichinho, vamos levar para lá, hoje você ficou reprovado, né? Amanhã vamos voltar à escola novamente, até que eles aprendem a voar sozinhos. E assim também Deus faz comigo e com você, meu amor. Quando a tempestade vem, é para nos ensinar alguma coisa. Nunca tome elas para como um castigo. Tem pessoas que fazem que Deus fosse um Deus ruim demais. Deus está me castigando. O que eu fiz? Aí ainda faz essa pergunta: o que eu fiz, Deus? Ele até sabe o que ele fez, né? E às vezes fica fazendo essa perguntinha indecente, né? Ele sabe. Todos nós sabemos que existem consequências que nós mesmo procuramos. Deus não tem nada a ver com isso. Uma vez eu fiz uma analogia simples sobre bênção e maldição. Até o meu amigo Aguinaldo, que ele é professor de teologia e tem lá o seu curso teológico lá em Itaguaí, ele falou assim: Wagner, você foi simples demais, hein? Foi bem direto. Não, mas comigo, teologia é simples, Não tem que ficar inventando, porque a semântica do sei lá o que, não sei nem falar esse negócio. Aí eu vou deixar pra lá. Ó, maldição e bênção, o que é? Vamos lá, eu vou falar. O que é bênção? Simples. A bênção é quando a mão do Senhor está sobre a sua cabeça. E quando a mão dele está sobre a sua cabeça, fique tranquilo, amado. Pode levantar o inferno que for. Satanás pode fazer o que ele quiser. Até mesmo, Deus pode até permitir que você passe por situação como passou no caso de Jó. Mas Satanás não vai conseguir nada. Sabe qual é o resultado de a soma total que o Jó deu para Satanás? Olha que interessante. Quando Satanás pensou: agora eu vou acabar com ele, Deus permitiu. E o pior para o diabo é que ele perdeu tão feio esse jogo que Deus deu o dobro para Jó. Então Jó foi beneficiado pelas diversidades. E nós somos beneficiados se nós continuarmos firmes nas adversidades. O que é maldição? É quando a mão do Senhor sai sobre nós. Aí Satanás diz: agora é comigo.
Agora eu vou arrasar. Vou acabar com a sua vida financeira. Vou acabar com o seu casamento. Vou acabar com o teu filho. Vou acabar com tudo. Vou fazer uma arruaça. Vou invadir. Mas se a mão do Senhor está sobre a sua cabeça, continua. Continua firme, amados, em nome de Jesus. Vamos lá? Aqui temos algumas coisas interessantes. Versículo 40 diz assim. Olha que Jesus falou para os discípulos depois que eles ficaram lá. Mas mestre, isso vai acontecer comigo, eu vou perecer, o Senhor está nem se importando com a gente. É como que a gente, na verdade, a gente fala isso de vez em quando, né? O Senhor nem liga para mim. Olha só a minha vida, olha só a minha vida, olha só que miséria, a dor. Não tem aquele bichinho antigamente? Eu era pequenininho, cara. Eu lembro de, oh meu Deus, a dor, miséria, a dor, né? Vamos lá. Aí ele fala no versículo 40. Então Jesus respondeu para eles, olha, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Irmãos, é o que acontece às vezes. Cuidado, quando nós vamos dizer que nós somos alguma coisa. É um perigo isso. Quando Pedro chega para Jesus, olha, Jesus chega para Pedro e fala assim, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos anciões, dos fariseus, etc. Eles vão me prender, vão me matar. No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Aí ele fala sobre alguém que estava lá que ia enganar, assim, não, João. E Pedro falou assim, eu te enganar? Nunca. Nunca vou te enganar. O Senhor, eu morro pelo Senhor. Eu disse, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Aí eu fico observando que, mais à frente aqui no capítulo 14, não faz memória, diz a Bíblia que Pedro, quando ouve o galo cantar, as suas lágrimas descem, ele chora copiosamente. E lembrou, eu preciso me conhecer mais. Eu preciso entender que eu sou imprevisível. Todos nós aqui somos imprevisíveis. Um dia Deus chegou, lá no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 9, ele indagou o povo. O coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Quem conhece o coração? Eu não conheço o meu coração. Ninguém aqui pode dizer que eu conheço o meu coração. Mas Deus disse no versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para que vocês tenham o que vocês queiram e que vocês esperais. Eu sou tudo aquilo que está aqui dentro. Se eu quero o melhor para mim, se eu quero viver uma vida de glória com o Senhor, eu tenho que pedir ao Senhor para me ajudar a mudar algo dentro de mim, para que eu possa alcançar os benefícios de Deus. Não vem nessa dizer que, eu mereço isso. Já ouvi isso muitas vezes. Quem somos nós para dizer que nós não merecemos? Irmão, se for entrar nesses méritos, se eu mereço ou não, eu vou dizer assim, olha, eu teria que estar no inferno agora. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele nos resgatou pelo seu amor. E aí, Ele fala, vocês estão tão medrosos. Eu não disse para que nós iríamos passar para outra banda. E aqui, o Senhor Jesus nos ensina algumas coisas interessantes. Primeiramente, em primeiro lugar, Ele nos ensina que, porque Ele tinha, que eles tinham que passar para outro lugar. Primeira coisa que tem que entender é que nós vamos chegar lá. Que você vai chegar lá. Eu me lembro uma vez que alguém contava uma história de um pregador, aí que foi contar uma história, falou, ele me passou a história dizendo que ele foi pregar em um determinado lugar, e quando ele chega lá, ele fala sobre algo, aí entra os moradores da cidade, que eram os xerifes de lá, brabos, com a arma na mão, e se vou agora, cala a boca, pastor! Diz ele que toda a igreja sumiram. Só ficou ele e o pastor da igreja. E mesmo assim escondido atrás dele. Ele contando a história.
Aí ele lembrou de um detalhe. O detalhe era: o Senhor disse para mim que eu vou pregar na Bahia, que eu vou fazer a sua obra na Bahia, mas eu ainda não fui para a Bahia. Então quer dizer que o Senhor não vai permitir que eu morra hoje aqui, porque eu ainda não fui para a Bahia. Se eu não fui para a Bahia, então eu posso ficar tranquilo. Ele foi, encarou, né, a pessoa, aquele grupo. No final das contas, né, eu não conheço muito bem a história, estou resumindo aqui, que me contaram que eles acabaram até mesmo se convertendo. Então é isso, irmãos. Teve uma vez que minha esposa fomos evangelizar um certo cidadão que na região, pastor, o cara era brabo. Ele tinha a fama de matar um cara de gente lá. Aí ele me liga: pastor, preciso do senhor, me oriente aqui, eu estou passando por uma situação assim assado. E ela ficava assim: amor, você vai lá assim, calma, meu amor. Eu ainda tenho, as promessas de Deus nem se cumpriram na minha vida, então que não vou morrer com ele não. Fique tranquilo, né? E ela preocupada, sabe que essas mulheres bobas ficam preocupadas com os maridos, né? Aí vamos lá. E pregamos para ele. Ele se converteu. Olha que coisa linda. Uma semana antes dele morrer. Ou mais ou menos assim, uma semana, 15 dias antes dele morrer. O vizinho, que ele tinha feito mal ao vizinho, chegou para mim e disse: Wagner, o fulano me procurou e me pediu perdão de todo o mal que ele me fez. Naquele dia eu falei assim: rapaz, Jesus converteu aquele come mesmo. E ele morreu salvo. Creio nisso. Imagine só, se eu tenho medo desse cara, ele é para o inferno. Então, amados, vejamos que vamos passar para o outro lado. Isso é fato. Você vai chegar lá. Ah, pastor, eu já cheguei a uma idade já absurda. Eu falo isso com o meu sogro. Todo ano meu sogro diz assim: eu queria reunir a família, porque não sei o que vai acontecer o ano que vem, talvez eu não vou estar aqui. Eu falei assim: rapaz, estratégia boa do senhor, hein? Eu também estou fazendo a mesma coisa agora. Quem sabe ano que vem eu não estou aqui. E estou aí, ó. O homem já está com 86 anos e todo ano está que vai morrer, né? Esse aqui, ó, ele é esperto, né? Ele desafia o diabo da morte, né? Então vejamos, amados, quando Deus tem promessa sobre a tua vida, você vai passar para o outro lado. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, que Jesus estava com eles. Se Jesus está com você, nada pode levar você a temer. Fique tranquilo. Creia que Ele está com você. Jesus disse uma palavra que eu me agarro extremamente a ela, copiosamente. Assim, olha, eu estarei convosco até a consumação do século. Quando eu li isso, assim, nada vai me fazer desistir e parar. Ele está comigo até a consumação do século. Terceiro lugar, é que ele estava tranquilo porque sabia que tudo aquilo faz parte da agenda de Deus. Tudo que nós passamos faz parte daquilo que Deus já agendou que você ia passar, que você vai passar. Não tem como, amado, nós voltarmos, não tem como você fugir. Lembra que eu falei da desapunção? Uma vez que Deus coloca algo sobre você, lembra de uma coisa? Você vai passar por adversidade. Moisés passou por isso. Abraão, o pai da fé, passou por isso. Davi, como já mencionamos, para chegar a ser rei de Israel, passou por uma situação difícil, mas venceu, amados. E você também vai vencer. A Bíblia fala bem claro: nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Quarto lugar, o que ele diz ensinar? A ver, a viver, a estar debaixo do seu poder. Debaixo do poder de Deus não existe nada que venha parar Deus, porque a Bíblia diz que operando Deus, nada pode impedir o poder de Deus sobre a sua vida, amados. Uma vez que Deus determinou algo sobre você, nada vai poder revogar isso.
A adversidade às vezes acontece, ou algumas delas não é nem Deus que previu, foi nós que arrumamos. Para quê? Para que nós podamos, e Deus vai permitir que nós vamos passar por elas justamente para poder nos ajustarmos a Ele. Tem uma coisa que eu aprendi, que isso não foi na academia teológica que eu aprendi isso, foi na vida, é que Deus nos chama. E quando Deus nos chama, nós temos que agora nos ajustarmos a Ele. E para ajustar-se a Deus, tem que vestir a roupa que Deus nos dá. E às vezes ela é bem apertada. E tem que andar com aquela roupa apertada às vezes. E para nós finalizarmos hoje, amado, nós temos aqui duas coisas que a Bíblia nos ensina, que Paulo nos passou. A primeira dela está lá em Romanos 8:28. Diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada vai acontecer sem que Deus permita. Nunca vamos esquecer disso. E ela sempre tem uma forma de cooperar para o nosso crescimento. Você imagina que, irmãos, eu estou 35 anos, parece, no Evangelho, acho que é isso mesmo. Foi 88, não, que fizer a conta rápida me ajuda aí. Acho que é mais ou menos 35 anos, mais ou menos. Ou 34 anos. No Evangelho. A primeira vez que eu fui entender, eu era novo convertido, sabe, irmãos? Sabe, pastor? Nunca preguei na minha vida. Fui numa cidade chamada Teófilo Otoni, visitar a cidade como fosse um jovem. Eu tinha 22 anos de idade na época. Irmãos, Deus me colocou na prova. Me botou para pregar no encontro de jovem. A igreja cheia. Nunca preguei na minha vida como se prega num lugar desse, pastor. Irmãos, naquele dia, eu entrei em pânico, é claro, né? Não tinha. Nunca preguei. Mas Deus me movimentou naquele dia. Incrível que pareça, eu preguei sobre o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde Deus mandou pregar. Naquele dia, eu aprendi várias coisas na minha vida. Primeiramente, entender que quem comanda a nossa vida é Deus. E Deus me comandou aquele dia. Irmãos, a igreja, eu olhava para a igreja, sabe? A igreja fria, davam glória. Sabe aquela igreja que você chega assim e fala assim, Deus fala que você vai pregar Pentecoste e você não vê nada acontecendo na igreja? Eu falei assim, e agora o que eu faço? Aí, pela primeira vez na minha vida, Deus me deu o discernimento de línguas estranhas. A interpretação, podemos dizer assim. O irmão vai lá, pastor Rômulo, não sei se ele vai poder me ouvir hoje aqui na live, né? Mas pastor Rômulo, Deus usa aquele homem e começa a falar em língua para mim, e Deus começa a falar comigo. Abra a tua boca, que hoje tu verás quem sou eu na tua vida. É mais ou menos assim que eu entendi a linguagem. E comecei a pregar, e preguei. Irmãos, final da história, foram 3, que eu me lembro, batizados no Espírito Santo, e fora toda a igreja, pulando pelo poder de Deus. A glória de Deus desceu naquele lugar, sem nem que eu entendesse. Então eu fazia isso, comecei assim a minha primeira pregação. Começamos assim, começamos a entender o poder de Deus sobre a nossa vida. Deus tem um propósito. E de lá para cá, irmãos, só foi peleja. Só foi luta. É como eu falei para os irmãos, Deus unge, mas depois vem as pelejas. Mas tudo foi para cooperar para o meu crescimento. Nunca se a tempestade vier, fique tranquilo. Elas são para o seu, para cooperar, para que você venha crescer. Hoje, eu sou o que sou. Não é porque eu tenho méritos, não. É porque Deus me colocou na peleja. E você também tem uma chamada muito grande, eu creio nisso. E para finalizarmos hoje, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, já citamos, vamos citar lá de novo, capítulo 5, versículo 18, de 1 Tessalonicenses. Em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradece a Deus.
vem para o culto, seja um culto de gratidão, como o pastor falou aqui agora. Vai para a sua casa, vem as lutas, vem a dificuldade, dê graças ao Senhor, agradece a Deus. Olha como Deus prova a gente. Tempos atrás, as coisas começaram sabe que a dispensa começa a assumir as coisas de dispensa, né? Fala assim, rapaz, não está fazendo isso rápido, né? E eu já como é que é? Chefe de família, não tem jeito, né? As mulheres falam para ficar calma num dia que nenhum homem fica calmo nessa hora. Eu fiquei preocupado. Ai, meu Deus. Num dinheiro não entra, e as dificuldades estão aqui. Aí eu sem querer, aí eu ia lá, abria a dispensa, fechava assim, Senhor, e agora? Aí, de repente, eu abro a dispensa, aí vejo alguma coisa na dispensa. A minha esposa, aí vem ela, né? Mulher tem que jogar isso na nossa cara. Eu falei para você ficar calmo. Que as coisas, que Deus é o Deus da providência. Irmãos, para ter ideia, Deus abriu nossa empresa lá, abriu um contrato com o porto lá de Itaguaí. E agora, todo mês, tem um cartãozinho agora, além do pagamento, agora tem ainda um cartãozinho. Aí o pagamento vai para as contas e o cartãozinho vai para as compras. Deus é o Deus da providência. Então vamos crer nisso. Vamos acreditar que mesmo que a tempestade nos traz medo, mas ela não pode nos parar e nem nos neutralizar. Uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é de deixar que as adversidades, que as tempestades me prendam dentro de casa, dentro de quatro paredes. Independente qual esteja a circunstância da minha vida, sempre estarei pronto para pregar a palavra de Deus e cultuar ao Senhor. E lembrando que cada culto nosso deve sempre ser um culto de gratidão a cada dia. Hoje é quarta, culto de gratidão. Amanhã é quinta, culto de gratidão. Domingo, culto de gratidão. Sempre agradecendo. A oferta sempre tem que ser essa. Se você ler o Salmo 116, todo, não é só o 14, o 13, 14, não, o 10, 14, até 14, não. É ler todo. Um dia eu fiz isso, um dia eu ficava sempre ouvindo o Zé, só lendo o 13, do 10 a 14, que dali o Senhor, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, mas... Aí entrou aquela curiosidade. Peraí, eu tenho que entender porque o salmista, incrível que pareça, que quem escreveu esse salmo foi o rei Ezequias. Eu nem sabia disso, depois eu fui descobrir isso, que assim, fiquei mais maravilhado ainda. E aí eu comecei a ler o salmo todo. O salmista Ezequias falando, o salmista, o Senhor me livrou da morte, aconteceu isso comigo. Ele começou a falar o que aconteceu com ele. E quando ele chega ali no versículo 10, aí ele fala, por tudo isso, o que eu darei ao Senhor, por todos os benefícios que tem me dado? Aí você fica pensando, como é que eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Já imaginou? O que eu tenho que fazer? Eu vou para a igreja. Não, só isso não vai adiantar não, irmãos. Não, Deus não vai aceitar somente você vir para a igreja, não. É claro que será uma boa, você não faltar culto nenhum. Mas isso não é o bastante. Mas ele acrescenta o salmista: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso quer dizer, eu não vou cansar de falar da salvação para as pessoas. A única forma que eu e você temos de agradecer a Deus é testemunhar do poder de Deus para as pessoas. Testemunha. Você estará agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito a você. E para finalizar, eu vou finalizar, irmão, em nome de Jesus. Mas eu tenho que citar o que Jesus disse para os discípulos antes deles se ascenderem aos céus. Recebereis o poder que há de vir sobre vocês. Serei testemunhas em Jerusalém, Samaria,
Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus não é para demonstrar, é para usar em função para o crescimento do reino de Deus. Quer poder? Então, sabe que esse poder é para você testemunhar. Que Deus abençoe vocês. Fico grato a Deus por estar aqui hoje, nesta noite. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela veio primeiramente em meu coração. E para que também pudesse compartilhar com vocês nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus.